gente. Vamos falar sobre vetores, então. Primeiramente, iremos definir o que é um vetor e depois mostrar como ele é representado em C++. Então, definição de um vetor. Um vetor ele é uma sequência de elementos do mesmo tipo que são armazenados de forma contígua na memória. Contígua é só meio que um nome chique para dizer que eles estão um do lado do outro na memória, tá? Então esse desenho aqui mostra um array, tá? Um array é o que a gente chama de um vetor estático, ou seja, um vetor que não pode ser alterado o tamanho dele uma vez que ele é criado, tá? E o contrário seria um vetor dinâmico, que a gente pode sim alterar o tamanho dele. Notem aqui então que é um array do tipo de ints, tá? Então ele tem ints um do lado do outro. Se esse 2 aqui está no endereço x de memória, o 4 está no endereço x mais 4, né? O 4 porque é o tamanho de um byte, é o tamanho de um int, né? Desculpa. Então o 2 ocupa 4 bytes, então por isso o 4 estaria 4 bytes para o lado e por aí vai. E a gente pode acessar usando índices, tá? Tanto em C quanto em C++, a gente é indexado em zero, ou seja, o primeiro elemento está na posição zero, o segundo na posição 1 e por aí vai, tá? Então, é assim que a gente representa vetores na maioria das linguagens, tá? E é assim que eles são representados na memória. Em C++, o que a gente usa são vetores dinâmicos, tá? A gente também tem os arrays, né, a versão estática, que da mesma forma que a gente vê em C, tá? Mas eles não importam tanto aqui para maratona, a gente costuma usar mais o vetor dinâmico porque ele tem mais funcionalidades, tá? Então a gente tem essa estrutura do vector, ele é um vetor dinâmico, então a gente pode aumentar o tamanho dele, aumentar ou diminuir sempre na cauda. O que isso significa? Significa o final dele. Então, por exemplo, nesse slide aqui atrás, a cauda seria o 18, tá? A posição 5. Então você pode inserir elementos logo depois do 18 e você sempre remove no final, tá? Em outros locais do vetor, poder ser até pode, porém vai ser uma operação muito ineficiente, tá? E como eu disse, são indexados em zero, tá? A declaração deles, a gente tem dois tipos, tá? Primeiro jeito é você declarar um vetor que é inicialmente vazio. Desse jeito, você escreve vector. Entre os sinais ali de menor e maior, você vai colocar qual é o tipo dos elementos. Então, por exemplo, um vector de int, você vai escrever ali int. O nome do vetor, que eu chamei de v, só por padrão. Então, isso aqui vai criar um vetor vazio, né? Ou seja, um vetor de tamanho zero. O segundo jeito é você inicializar um vetor de um determinado tamanho. Então, mesma coisa, só que daí aqui entre parênteses você vai colocar o tamanho dele. Então, você pode colocar aqui 10, por exemplo. E você pode já fechar o parênteses ou colocar vírgula, um certo valor ali, e esse valor vai indicar o valor padrão do vetor. Então, por exemplo, se eu faço aqui 10,0, ele vai criar um vetor de tamanho 10, onde todos os elementos valem zero. A princípio, daí você pode ir lá e alterar eles, né? Acesso no vetor é com anotação de colchetes, que nem na maioria das linguagens, né? Lembrando que é indexado em zero, então se eu colocar v de zero, você vai pegar o primeiro elemento. v.size para ver o tamanho dele. Para poder adicionar e remover, você vai botar aqui como pushback o popback, tá? Então, pushback você passa um número, ele vai botar no final. Popback, ele vai deletar o último valor. Você pode fazer loops tanto nos índices quanto nos valores, tá? Bem parecido com o que a gente faz em Python, né? Você tem um jeito de fazer loop com índice, um jeito de fazer loop com valor. Você pode ordenar um vetor desse jeito, você chama a função sort, e você vai passar um ponteiro de início e um ponteiro de final, tá? Se você ainda não aprendeu o que é ponteiro, não se preocupe tanto com isso, mas é isso que esse v.begin e v.end fazem. E várias outras coisas, tá? Eu recomendo até vocês verem a referência, tá? Então aqui eu estava na de vetor, né? Mas se vocês pesquisarem CPP Reference, vocês vão achar aqui o manual do C++, tá? Na maratona eles te dão isso, tá? Então por mais que você não tenha acesso à internet, você consegue acessar essa referência. Aqui em containers, né? Um container nada mais é do que uma estrutura que guarda valores. Você tem aqui vector. Se você clicar aqui, daí você pode ver a referência do vetor. Tem várias coisas, como por exemplo, como fazer para comparar vetores e tudo mais, tá? Então é bem legal olhar essa referência. Então agora é só mostrar um código rapidinho aqui que exemplifica é, o uso aqui da funcionalidade de vetor. Está aqui um código, né, simples aqui com o esqueleto do que a gente está acostumado de código. Aqui veja que eu estou inicializando um vector do tipo int, né? Então vector, aqui os elementos são do tipo int, ele se chama v. Aqui eu estou criando um vazio, né? Se eu quisesse eu poderia fazer isso aqui, que é criar um vetor de tamanho 10. Se eu fizesse isso, seria um vetor de tamanho 10 onde tudo começa em -1 e por aí vai, tá? Por enquanto eu vou deixar desse jeito. Daqui eu faço um loop de tamanho 10, que eu vou ler 10 números do usuário e vou guardar no vetor usando pushback. Então ele vai sempre guardar no final do vetor. Aqui só a gente vê qual é o primeiro número desse vetor.
Depois a gente vai deletar o último elemento dele, né, usando o popback, e daí a gente vai ver o tamanho dele. Notem, a gente está lendo 10 valores e estamos guardando o vetor, então o tamanho dele é 10. Mas depois que eu deleto um número, o tamanho dele parte a ser 9, né? E daqui é como eu faço um loop nos valores, né? Lá em Python era um negócio tipo for x em v, blá blá blá, né? Aqui em C++ a gente usa esse auto. Então for auto x dois pontos v, nesse x vai ser o loop nos valores do vetor. Eu estou imprimindo eles aqui só para a gente ver, né? Então vamos dar make nisso aqui. Dei compilado, vamos executar. Vamos ler. Opa, desculpa. Cliquei duas vezes aqui sem querer. Então vamos ler 10 valores aleatórios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nota que o primeiro valor é o 5, né? Aqui. O tamanho dele, né, originalmente era 10, mas como a gente deu popback ficou 9. E notem que o último elemento aqui, o 9, ele foi deletado. Tá? Então essas são as principais funcionalidades de vetor. Daí, essa é a principal estrutura que a gente usa, tá? A gente vai mostrar mais estruturas de dados lá para frente, mas o vetor é a mais simples e também a mais utilizada. Daí, da aula de hoje era isso, gente. Muito obrigado.